Então vamos chamar aqui para falar com a gente o comentarista de política da Globo News, o Valdo Cruz. Ô Valdo, essas revelações sobre os depoimentos de ex-executivos da empreiteira, como Benedito Júnior e o de Marcelo Odebrecht ao TSE, agitaram bastante, né, os bastidores, os ânimos todos aí em Brasília. Eu queria saber como é que esse assunto repercutiu entre os ministros do STF sobre essas revelações. Bom dia. Bom dia, Raquel. Bom dia, Denise. Olha, eu conversei com alguns ministros do Supremo Tribunal Federal e eles me disseram o seguinte: ficou muito evidenciado com a revelação desses últimos depoimentos, tanto do Marcelo Odebrecht quanto do Benedito Júnior e também de todo o conjunto de delações da Odebrecht, que está prestes a se tornar público, é que a prática do Caixa 2 é muito comum no Brasil e continua vigorando em todas as campanhas eleitorais. A gente enxerga aí, ó, a ex-presidente Dilma nega que não teve Caixa 2, o ex-presidente Lula também nega, o senador Aécio Neves nega, o PMDB nega, o Michel Temer nega. Todos negam a prática de Caixa 2, só que está claro que ele realmente continua vigorando. E lá dentro do Supremo existe a preocupação seguinte: o que fazer com isso? Como enfrentar esta questão quando esse assunto for a julgamento no Supremo Tribunal Federal? A gente sabe que quando essas ações da Lava Jato, do Eletrolão, quando forem ao plenário Supremo, isso vai ser discutido. Afinal, como tratar o Caixa 2? Aí o que se discute lá é o seguinte: vai ter que ter punição, porque afinal, Caixa 2 é sim crime eleitoral. A gente lembra até que lá na Câmara dos Deputados tentaram aprovar aquele projeto para fazer uma anistia geral, ampla e restrita para o Caixa 2. Só que isso não passou, então isso deve ser discutido exatamente no plenário do Supremo Tribunal Federal. O que alguns ministros dizem, é claro que ainda vai demorar muito para chegar no plenário, é o seguinte: talvez punições mais brandas para quem recebeu Caixa 2, mas o dinheiro não veio de propina, ou seja, o político, o candidato, não sabia que o dinheiro vinha de propina, nem tinha participado de nenhuma montagem de esquema de corrupção. Agora, penas bem mais rigorosas, mais duras, contra aqueles que receberam dinheiro de Caixa 2 e sabiam sim que a origem era de dinheiro de propina. Não só sabiam, como participaram da montagem do esquema de corrupção. E aí cabe à investigação da Lava Jato, do Ministério Público, da Polícia Federal, tentar separar o joio do trigo, tentar mostrar o seguinte: quem recebeu Caixa 2 e estava envolvido em propina e quem recebeu, mas não sabia da propina. Aí esse assunto vai ser discutido lá, viu, meninas? Lá no Supremo Tribunal Federal, no plenário. A tendência é o seguinte: penas mais brandas para quem não sabia de propina, penas bem mais duras para quem sim participou de esquema de propinas. Agora, esse é um caminho longo, vai demorar ainda. A gente sabe que só no ano que vem que essas ações devem começar a ser discutidas no plenário do STF. Então, tem um caminho bastante longo pela frente ainda. Agora, Valdo, o mundo político anda convivendo com a expectativa bem próxima da queda do sigilo das delações premiadas de dezenas de executivos Odebrecht. O que o Palácio do Planalto espera aí das próximas semanas? Olha, Denise, na verdade, como disse a Andréa Sadi, esses depoimentos do Marcelo Odebrecht, do Benedito Júnior para o TSE, para o Tribunal Superior Eleitoral, para o ministro Herman Benjamin, já está sendo uma prévia do que vem por aí das delações da Odebrecht. Bom, por enquanto, a avaliação dentro do Palácio Planalto é que o presidente Temer, pessoalmente, passou pelo primeiro teste dessas delações da Odebrecht com esses depoimentos, tanto do Marcelo Odebrecht, principalmente do Marcelo Odebrecht, que não implicou o presidente Temer em nenhuma associação a esquema de propina, inclusive disse que ele não tratou de valores, que realmente discutiu doação de campanha, mas não participou de nenhum esquema de propina. A gente lembra que o pessoal do presidente Temer costuma dizer o seguinte: no primeiro mandato da presidente Dilma, o vice-presidente, então vice-presidente, era um vice decorativo, ou seja, ele não participava de nenhum esquema, não tinha nenhum poder executivo dentro do governo e, por isso, não teria condições de participar de esquemas de propina. Então, eles acham o seguinte: nessa primeira fase, o presidente Temer pessoalmente passou no teste. Já a chapa Dilma-Temer, essa não. Agora, pelo que o Marcelo Odebrecht disse, o Benedito Júnior disse, tem elementos suficientes para você pedir a impugnação da chapa Dilma-Temer. Aí vai vir outra batalha, né, meninas? Seguinte, primeiro, o governo vai tentar separar as contas, as responsabilidades de candidato a presidente e de candidato a vice, tentando mostrar o seguinte: olha, esse esquema de propina que foi montado durante a campanha, ou seja, a campanha da presidente Dilma Rousseff, pelo que diz o Marcelo Odebrecht, recebeu sim dinheiro vindo de propina, isso o presidente Temer não teria nada a ver com isso. Então, separar essas contas. Se esse argumento não vingar, aí a tendência é alongar o processo. Vão alongar de qualquer jeito, tentar alongar esse processo
Além disso, pode ser, vamos lá, a chapa vai ser cassada no TSE, no Tribunal Superior Eleitoral, mas ainda cabe recurso aonde? Ao Supremo Tribunal Federal. Ou seja, quando esse processo terminar, eu acho que o mandato do presidente Temer atual já acabou já. Então, acho que passou pela primeira etapa. Agora, já governo Lula e governo Dilma, nessa primeira fase, aí, nesse aperitivo das delações da Odebrecht, a situação de Lula, de Dilma, ficou muito ruim, exatamente porque Marcelo Odebrecht disse que negociava ali doações de campanha com ex-ministros da Fazenda do governo Lula e Dilma, Antônio Palocci e Guido Mantega. Eles negam, mas o Marcelo Odebrecht diz que sim, que negociava doações com esses dois personagens. E é muito complicado você dar a ministros da Fazenda o poder de negociar doação de campanha. Parece que ministro da Fazenda pode virar tesoureiro de campanha. É muito complicado para quem decide medidas que podem beneficiar empresas ficar discutindo doação de campanha. Ou seja, a situação do governo Lula e governo Dilma complicou bastante nesse aperitivo, nessa prévia das delações. A situação do PSDB também ficou um pouco ruim, afinal ficou claro agora, pelo que a Andréa Sadi mostrou, o Marcelo Odebrecht, no depoimento dele, parece que não ficou muito claro se teria ido Caixa 2 ou não para a campanha do PSDB. Já o Benedito Júnior foi muito claro, sim, ele deu dinheiro de Caixa 2 para as campanhas do PSDB. Esse vai ser um debate ainda que vai ser longo pela frente ainda e os partidos vão começar a tentar se defender. Na semana que vem, o Procurador-Geral da República, Rodrigo Janot, já deve começar a preparar as primeiras ações em relação à delação da Odebrecht. Aí o crime em Brasília vai voltar a esquentar. Mas o que dizem por aqui que, por enquanto, pelo que disse Marcelo Odebrecht e Benedito Júnior, está se confirmando apenas que muita gente já sabia. É o que já estava sendo dito nos bastidores, está sendo revelado agora. Vamos ver como é que o clima vai ficar a partir da semana que vem, viu, meninas? Tem muito ainda para esquentar por aí, né? Obrigada, viu, Valdo?